Olá, meu nome é Paula, sou arquiteta urbanista, estou representando aqui uma equipe de arquitetos e urbanistas que trabalharam na elaboração da minuta de lei do Plano Diretor Participativo de Brumadinho. A gente vai apresentar aqui agora o capítulo da lei que trata do controle da ocupação do solo. No artigo 217, são especificados para o controle da ocupação nas áreas urbanas do município os índices, parâmetros e conceitos urbanísticos que eu vou detalhar a seguir. É o coeficiente de aproveitamento do terreno, o gabarito das edificações, a taxa de ocupação máxima do terreno, a taxa de permeabilidade do terreno, a testada do lote e a área mínima de terreno por unidade habitacional. Esses parâmetros são definidos em lei para que cada zoneamento, para que cada zona urbana apresente os seus índices para esses parâmetros. Eu vou explicar primeiro qual é o conceito de cada um deles, para depois mostrar como que a gente trabalhou eles no Plano Diretor de Brumadinho. Na própria lei, traz explicando o que significa cada um desses conceitos. Então, o primeiro deles, abordado no artigo 218, trata do coeficiente de aproveitamento, que é o índice que determina quanto que eu posso construir em cada lote. Isso significa que o seguinte, se o coeficiente de aproveitamento é igual a 1, o proprietário de um lote pode construir área de construção igual à área do lote. Ou seja, se eu tenho um lote de 360 metros quadrados e o coeficiente de aproveitamento é igual a 1, significa que eu posso ter uma construção de 360 metros quadrados. Se o meu lote é de 300 metros quadrados e meu coeficiente de aproveitamento é igual a 1,5, então eu tenho que multiplicar 1,5 pela área do meu lote. Isso significa que eu posso construir nesse lote de 300 uma edificação de 450 metros quadrados. Isso vai vir determinado um número específico para cada zoneamento. Então, com isso, a lei traz qual é o coeficiente de aproveitamento básico, que é o que a pessoa pode construir, é o direito do proprietário daquele lote. Qual é o coeficiente de aproveitamento máximo, ou seja, eu posso chegar a construir mais, mas essa construção a mais eu faço mediante a aplicação da outorga onerosa ou então da outorga gratuita e também da transferência do direito de construir, e também traz o coeficiente de aproveitamento mínimo. Ou seja, a lei tem que determinar, e isso é determinado pelo Estatuto da Cidade, todo plano diretor tem que determinar qual que é o aproveitamento mínimo que deve ter um terreno para então a aplicação de outros instrumentos que foram tratados nas apresentações dos instrumentos urbanísticos, por exemplo. Qual é o coeficiente básico que a pessoa tem direito a construir e qual que é o máximo que uma pessoa pode construir num lote mediante alguma outorga ou transferência do direito de construir. Então, uma premissa básica do Plano Diretor de Brumadinho é que nós adotamos o coeficiente de aproveitamento igual a 1 para todo o território, para grande parte do território, para a gente igualar e homogeneizar o direito de todo mundo. Ou seja, todo mundo tem direito a construir o mesmo tanto. Qualquer índice acima de 1 deveria ser adquirido mediante uma outorga gratuita ou uma outorga onerosa, ou da transferência de um direito de construir. Essa determinação visa garantir que todos tenham acesso ao mesmo potencial construtivo, para ter mais uma justa distribuição dos recursos da cidade. Quais são os meios em que a gente pode atingir o coeficiente máximo? Então, o coeficiente máximo, eles são permitidos em regiões estratégicas do município, em que são demarcadas áreas com capacidade de adensamento, que tenham suporte de infraestrutura, que representem uma determinada centralidade no município. Esses são os requisitos que regem o planejamento urbano para a gente permitir que determinadas áreas sejam mais adensadas. Existem duas principais formas de se adquirir o potencial construtivo.
uma mediante a outorga e outra mediante a transferência de potencial construtivo. A outorga, ela se divide em outorga gratuita e outorga onerosa. A outorga onerosa é aquela que é paga, e esse recurso seria arrecadado para o fundo municipal, visando prover infraestrutura nos locais de implantação de novas áreas de centralidade ou então em locais que atualmente têm uma ocupação consolidada, mas estão carentes de infraestrutura. A outorga gratuita é um instrumento inovador que a gente trouxe para o município de Brumadinho, que visa incentivar atitudes para modificarem a paisagem urbana, tornando-a mais aprazível e segura. Então, é um meio que a gente tem para realizar boas práticas de projeto que visam favorecer o espaço da coletividade, trazendo essa nova ambiência urbana. Então, com incentivo ao uso misto, incentivo ao afastamento frontal maior, a inserção da área permeável na frente do terreno, incentivo de fachadas ativas, a gente muda um ambiente urbano igual a esse para um ambiente urbano mais aprazível, em que eu tenho um contato com áreas verdes, eu tenho mais afastamento frontal, então isso transforma a paisagem urbana do município. Quais são as outorgas gratuitas? A gente primeiro faz um incentivo ao uso misto e uso exclusivamente não residencial, para fomentar a criação de novas centralidades no município. Muitos municípios têm apenas um centro fortalecido, e o que a gente quer incentivar através das ferramentas de planejamento urbano é que tenham pequenos centros nos bairros, pequenas centralidades. Então, com a aplicação de uso misto, uso exclusivamente não residencial, há ganho de potencial construtivo. Também há ganho de potencial construtivo com área permeável no afastamento frontal. Isso faz com que o quintal que fica lá no fundo e ninguém vê, venha para frente do terreno e vire um jardim que é compartilhado com o passeio. Área de fruição pública, fachada ativa, afastamento frontal maior, todos são recursos que beneficiam o espaço público, ampliam o passeio e o contato com o pedestre e que são ferramentas de boas práticas que podem ter um ganho de potencial construtivo. Nessa tabela, a gente mostra todos os zoneamentos onde incidem as outorgas gratuitas e qual que é o ganho que cada boa prática representa. Os números em vermelhos representam aqueles que foram revisados desde a última publicação da lei no dia 8 de março. Nesses totais, a gente vê que em determinada zona eu posso ganhar mais uma vez a área do terreno só praticando boas práticas. Isso significa que nessa zona, por exemplo, eu dobro a minha capacidade de construção no terreno só aplicando as boas práticas. A outorga onerosa do direito de construir é um mecanismo, então, pelo que o poder público autoriza o empreendedor construir mais mediante o pagamento da outorga, e que depois será distribuído para as áreas mais pobres e periféricas desassistidas por infraestruturas e outras questões de equipamentos públicos, por exemplo. Então, gente, concluindo, a outorga visa redistribuir o recurso pelo território com o objetivo de tornar a cidade mais justa e igualitária. Essas são muitas das formas em que as outorgas podem ser aplicadas: implantação de equipamentos urbanos e comunitários, ações de regularização fundiárias, dentro de uma série de ações que podem melhorar áreas que já precisam de melhorias no município. O cálculo da outorga vem todo descrito na lei e ele está regido pelo Estatuto da Cidade. Outro parâmetro que o plano traz é o gabarito, que é o número máximo de pavimentos que cada zona pode construir. Outro parâmetro é a taxa de ocupação de um terreno. A taxa de ocupação é o quanto eu posso construir num terreno, deixando uma área livre. Essa área livre serve para que tenha maior circulação de ar, maior incidência solar e contribui também para que o terreno tenha áreas livres que depois a gente vai explicar outro parâmetro, que é a taxa de permeabilidade, que faz com que eu contribua na drenagem e absorção de águas pluviais. Então, se num terreno a minha taxa de ocupação é 50%, significa que eu posso construir na metade desse terreno. A taxa de permeabilidade
é o que diz qual a taxa do terreno, qual parte do terreno deve permanecer como área para infiltração de águas pluviais. É onde está o terreno natural, né? Com gramado, com vegetação. Isso auxilia não só na absorção das águas pluviais, como também na ambiência urbana e principalmente no microclima, para tornar nossas cidades mais aprazíveis e melhores, em que o verde faça parte da nossa cidade, de cada lote. Atestado do imóvel é a largura do terreno na sua face voltada para a via. O plano diretor traz uma diretriz para uma atestada mínima, para que todos os lotes tenham uma frente mínima para a via pública. Outro parâmetro que a gente estabelece é a área mínima de terreno por unidade habitacional. Ela não determina o tamanho da unidade habitacional. O valor que ela traz é o valor de terreno que deve ser proporcional a uma unidade habitacional. Ou seja, se eu tenho um terreno, por exemplo, de 360 metros quadrados e que o valor da área mínima do terreno por unidade habitacional é 60 metros, isso não significa que a unidade habitacional tem 60 metros. Significa que 360 eu tenho que dividir por 60 e que me resultam em 6 unidades habitacionais. Ou seja, eu só posso implantar ali 6 unidades habitacionais. Isso porque essa diretriz não é para determinar o tamanho da unidade habitacional, como eu disse anteriormente. É para determinar o número de unidades que eu tenho, que com isso a gente consegue fazer uma projeção de população, para que o poder público possa planejar o tamanho da escola que é necessário colocar naquele lugar, o tamanho do posto de saúde e dimensionar também a questão do transporte público. Então, calcular as densidades ajuda ao poder público a conseguir planejar as suas ações, dimensionar a infraestrutura e promover as ações necessárias para que uma área seja mais adensada e outra menos adensada. Então, a gente divide o plano numa série de zonas, né? Os mapas do outro vídeo vão explicar que cada parte do município, das zonas urbanas, elas recebem um zoneamento. Esse zoneamento termina nessa tabela, que vai trazer todos esses parâmetros que nós falamos para cada zoneamento. Vocês vão ter que consultar lá no mapa, identificar a área que vocês moram, principalmente, e ver quais são os parâmetros que estão trazendo para essa área, de coeficiente mínimo, básico, máximo, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, área mínima por unidade habitacional, lote mínimo, percentual mínimo de habitação de interesse social, gabarito e testada. Essa coluna é aplicada somente para novos parcelamentos e não para lotes já existentes. Então, aqui vocês vão poder verificar o que é determinado para cada zona. Lá na nossa plataforma de contribuição, no nosso site, cada quadradinho desse vai poder ser comentado. Então, você vai poder clicar nesse índice aqui e falar se concorda ou não concorda, se deveria aumentar, se deveria diminuir. Pode comentar item a item, que essa tabela tem que ser construída por todos. E caso vocês não consigam acessar lá na plataforma, podem enviar também as contribuições por e-mail ou então pelo WhatsApp. O importante é pegar essa tabela, entender como que a gente está programando a ocupação de cada lugar e identificar quais números precisam ser ajustados de acordo com a realidade. É importante frisar que todo esse trabalho foi feito com base no extenso trabalho de campo que foi feito por toda a equipe técnica. Então, todas as áreas foram identificadas e com isso foram mapeadas qual que era a capacidade de suporte do território e o que se desejava para a ocupação de cada área. E com isso, nós formulamos essa tabela. Mais uma vez, eu vou lembrar que os números que estão em vermelho são aqueles que foram modificados da versão primeira publicada dessa lei no dia 8 de março. Então, os números que foram revisados estão aqui destacados em vermelhos para essa nova publicação.